Queridos, boa noite, a graça e a paz do Senhor, amém? Que alegria poder estar aqui mais uma vez para trazer a palavra. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Ayrton, é um amigo que a gente tem cultivado, não é? Alguém que tem deixado um legado muito significativo na nossa região, não é? E é um prazer, eu sempre digo que os anjos desejaram pregar a palavra, mas não puderam, não é? Então, trazer a mensagem é algo valioso demais da conta. Amém, queridos? E hoje eu gostaria de trazer realmente uma resposta de Deus para você. Sei que já oramos, mas quero orar de novo. Você pode colocar sua mão sobre o seu coração? Repita comigo, diga: Deus, eu estou aqui. Fala comigo, dentro do meu coração. Preciso ouvir a Tua voz, pela Tua misericórdia, Pai, eu creio, o Senhor ainda fala, me dê discernimento para entender o que o Senhor quer de mim, e me transforma sempre na pessoa que o Senhor quer que eu seja. Amém? Que bênção! Queridos, eu esqueci o meu óculos para variar, eu vou usar o celular por isso. Eu tenho usado óculos há pouco tempo, então eu não estou acostumando a levar o óculos para baixo, para cima, não é? Mas eu quero trazer uma passagem aqui muito conhecida, e sem mais demora, vim trazer a palavra de Deus, e é isso que devemos fazer. Abra a sua Bíblia comigo em 2 Reis, segundo livro dos Reis, não é? Capítulo 5, amém? Pastor falou de curso teológico aí, não perca essa oportunidade não. Está aqui um amante da teologia, amém? Eu leciono também alguns seminários, é uma bênção, viu, queridos? Você examinar as escrituras, porque as pessoas têm um certo preconceito, e eles dizem que não é para estudar não, que você perde a fé. Não, é porque nunca teve. Na verdade, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quanto mais você acessa esse conhecimento, mais libertação acontece, não é? Conhecereis a verdade vos libertará. E a fé aumenta, é o contrário. Aí você diz: meu Deus, eu, quando leio a Bíblia, todas as vezes, eu fico maravilhado. Já aconteceu de verdade, eu perder o sono e dizer: meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, que coisa linda. E é sempre a Bíblia falando comigo, de uma maneira gloriosa. Então, se você de fato quer ouvir Deus falar, quer uma resposta de Deus, esteja atento ao que a Bíblia diz. E atentamente escute, aplique no coração, põe em prática, porque as bênçãos elas vão te alcançar. Tenha certeza, amém? 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Texto muito conhecido, eu vou ler só o primeiro versículo, a história é conhecida, e nós vamos citando, não é? Resposta: quantos de nós nos sentimos às vezes encurralados, pressionados a tomar alguma decisão, e antes de tomar essa decisão nós precisamos de uma resposta, não é mesmo? Quantas vezes, amados, as nossas escolhas vão mudar a nossa vida totalmente. Quantas vezes fazemos escolhas que nos beneficiam, mas infelizmente também fazemos outras escolhas que trazem consequências drásticas. Escolher algo realmente precisa ter um ouvido afinado, porque Deus ainda fala. A sua palavra é fiel e verdadeira, nela não há sombra e nem variação, e Ele continua falando e confirmando, basta obedecer a sua palavra. Esses dias alguém veio me trazendo uma situação, dizendo: pastor, estou orando com relação a isso. Eu disse: você não precisa orar com relação a isso, você tem que orar para obedecer, porque a palavra diz isso e isso, você tem que entrar para a porta da obediência. Orar para fazer o contrário, não existe. Então às vezes Deus está falando, e a nossa vontade pessoal causa uma surdeza em nós. Nós temos dificuldade de entender quando a porta é estreita e o caminho é apertado. Quando existe de nós uma renúncia, por muitas vezes, porque nós queremos às vezes ouvir um sim
e o não de Deus também é resposta. Amém, queridos? Vamos lá. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Os irmãos encontraram? Diz assim: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor. Senhor com S minúsculo. Então Naamã era um grande homem diante do rei da Síria, ok? E de muito respeito. Olha só Naamã, hein? Um homem de respeito. Por quê? Está escrito: porque por ele o Senhor, agora maiúsculo, nosso Deus, né, dera livramento aos sírios. E era este homem, herói, valoroso. Uau! Quem sabe alguém olhava para Naamã e dizia: eu quero ser igual a ele. Naamã é um exemplo. Ele é o cara. Olha só, Naamã, estrategista de guerra, quantas vitórias. Mas havia um porém na vida de Naamã. Porém, leproso. Eu quero orar de novo. Senhor, aqui está a tua palavra. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, Pai, para eu não pecar contra ti. Que esta seja uma realidade em cada vida nessa noite, que possamos de fato estar inclinados, quedados para ouvir a tua voz, e de maneira alguma possamos sair daqui sem entender o que o Senhor quer falar conosco. Os que estão aqui, os que estão acompanhando de longe, através da transmissão, visita os de perto e os de longe, porque o Senhor é Deus. O Senhor está vendo cada pessoa que está ligada, conectada com o Senhor. Então, Pai, estende o teu favor, ó Deus, que a tua graça nos visite e o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito bem, eu quero voltar aqui. Quem era Naamã? Naamã, então, era um homem de guerra, valoroso. Ele sabia exatamente o que era dar ordens. Tinha pessoas abaixo dele que tinham que obedecer. Os soldados do exército estavam acostumados a olhar para aquele homem e obedecer às suas ordens. É interessante porque o porém de Naamã era revelado dentro de casa. Todos nós temos um porém na vida. Às vezes as pessoas olham para nós e dizem assim: eu queria ser como fulano, queria ter um casamento igual aquele casal, olha que família exemplar. Mas lá no oculto e escondido, nos baús empoeirados, lacrados, no porão da sua alma, às vezes existe um porém, que você sabe, Deus também sabe, e não adianta esconder. E às vezes nós vamos empurrando a vida, vamos levando as situações sem encarar de frente, sem ter um encontro com Deus, sem escutar a sua direção e a sua resposta. Nós continuamos com o porém, levamos uma vida inteira e infelizmente às vezes a vida acaba e nós não resolvemos aquela questão. O que eu quero dizer para você é sobre algo que se chama verdade, que é base do trono de Deus. Uma vida íntegra, uma vida no altar, uma vida na prática da sua palavra, uma vida de fato de qualidade. Deus tem isso para você. Quem sabe alguém está aqui hoje dizendo: mas pastor, a minha idade já está avançada, eu não espero muito mais. Ah, meu querido, a Bíblia tem uma promessa para você, que vai renovar tuas forças. A Bíblia diz que aquele que está em Deus, ainda na velhice, dará muito fruto. Não está na hora de pendurar a chuteira, não, está na hora de voltar a sonhar. Está na hora de dizer: Senhor, eu quero ouvir da tua boca que o Senhor realmente vai me abençoar, mas a bênção vem quando eu estou disposto a obedecer. Eu quero falar deste porém. Pense em algo na sua vida que você precisa de cura, que precisa mudar. Talvez um desequilíbrio emocional, não sei. Talvez alguma situação que você não consegue abandonar, uma situação de pecado mesmo, que você tem tido dificuldade. Não tenha vergonha de Deus. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Se tem alguém que você deve contar, é para o seu Senhor. E nós vamos ver isso daqui a pouco, como é maravilhoso.
Mas, amados, algumas palavras-chave eu quero trazer como resposta para você. Primeiro, identifique o porém da sua vida, ou alguns que estão aí, que você tinha tudo para ser feliz, você tinha tudo para romper, você tinha tudo, mas há um porém que está impedindo você de se sentir realizado. Deus quer tirar este porém da sua vida. Uma vez, pastor Ayrton, eu sempre cito, devo ter citado na outra pregação, porque me impactou. Eu estava lendo um livreto do pastor Márcio Valadão, da Igreja da Lagoinha, há muitos anos atrás, um livretinho fino, mas como Deus falou comigo, naquele livreto, como é bom ler, não é? E aí então, ele falou algo que mexeu com o meu coração. Aquela passagem quando Pedro vem todo confuso, querendo saber se Jesus pagava o imposto religioso que ia para Roma, o imposto ali das dracmas, né, das 2 dracmas, e Jesus manda Pedro ir no mar, lançar um anzol e pegar um estáter que equivaleria a 4 moedas ou 4 dracmas para pagar o imposto dos 2. Só que o pastor Márcio não falou sobre o imposto, ele falou sobre o peixe. Aquilo mexeu comigo. E ele disse: olha, Deus sabia que entre milhares e milhares de peixes havia um que estava em apuros naquele mar. E naquele dia era pesca e solte. Pedro pescou, tirou a moeda e liberou o peixe livre, abençoado, não estava mais entalado. E ele dizia no livrinho, por que ele estava entalado? Porque a moeda não fazia parte daquele cardápio que seria saudável para aquele peixe. Deus sabe o que está te entalando, Deus sabe o que você não está conseguindo digerir, Deus sabe aquilo que está causando enfermidades no seu corpo. Você às vezes está psicossomatizando, está trazendo enfermidades cardíacas e daí por diante. Deus sabe aquela situação que você não conseguiu perdoar. Deus sabe o sentimento de vingança que tem movido a sua vida. E você às vezes não está vivendo por viver, para romper e para glorificar, mas às vezes nos preocupamos em provar para alguém alguma coisa. Deus sabe exatamente o que está acontecendo aí. Ele sabe deste porém. Mas esta noite, Ele me manda aqui, com esta palavra como um anzol, para tirar o estáter que está engasgando você. Os improváveis de Deus. Havia na casa de Naamã uma moça, escrava, israelita. Ela tinha tudo para dizer: ó vida, eu estou aqui, escrava. Quantos de nós, irmãos, olhamos para o céu e falamos: Deus, o Senhor esqueceu de mim. Olha, eu fui abandonado pelos meus pais, aconteceu tanta tragédia na minha vida, o sol não nasceu para mim definitivamente, eu quero morrer. Ah, quantos traumas na infância, quantas situações de abuso, de abandono, quantas situações traumáticas. Quem sabe você tem levado uma vida e de fato isso tem atrapalhado, está entalando, é um porém terrível. E aquela moça tinha o seu porém. Mas o Deus dela havia curado ela. E ela, olhando o seu Senhor, ela não perdeu a oportunidade. Ela disse: Naamã, vem cá, tem um profeta, Eliseu. Saiba que ele tem poder para arrancar essa lepra de você. O nosso Deus pode fazer. É Deus usando o improvável para trazer resposta. Aleluia! Se você é improvável de Deus, não perca tempo reclamando. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar o seu testemunho. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, é o que diz a tua Bíblia. Entenda que para Deus não há impossíveis, e o campo predileto da atuação de Deus é o impossível. Aleluia! Sabe, irmãos, e aquele homem olhou para aquela moça, ele poderia dizer: cala a boca, você é uma escrava, quem é você? Eu sou Naamã, sou o cara. Mas não, com certeza a unção atravessou o ouvido e desceu o coração naquele momento. Todo homem e mulher de Deus que se põe na posição para ser instrumento, tem uma palavra de vida em seus lábios. Deixa Deus usar a sua vida. Existem pessoas morrendo. Muitos estarão no vale da decisão, uma grande multidão estará ali, muitas pessoas ali sem conhecer a Cristo,
Está na hora, igreja, de falarmos desse amor. E às vezes ficamos presos no dia a dia, nos poréns, nas moedas entalando, nas angústias, nas derrotas, e esquecemos de olhar o Deus que servimos, que não nos enganou em nenhum milésimo de segundo. Ele não prometeu um mar de rosa. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Você está vivo ainda? Viveu a luta. Não posso te enganar, mas Ele deu a esperança. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia! Aí o texto bíblico, olha como é bom, né? Em Cristo Jesus sois mais, muito mais do que vencedor. Oh, glória! Em Cristo sou herdeiro e co-herdeiro. Aleluia! Olha como é bom, vai se alimentando da palavra, a resposta vem, meu irmão. Aquela moça foi usada por Deus, deu uma palavra de ordem para Naamã, e a resposta veio para ele. Mas quando Deus estiver direcionando a você para alguma coisa, vai surgir situações na sua mente para não conseguir obedecer. Quando Deus estiver te respondendo e te conduzindo para você ter a sua vitória de fato, a sua cura, para que algo novo aconteça, vão surgir situações para que o seu orgulho aflore, para que você não seja humilde. Meu querido irmão, a Bíblia diz: aquele que se humilha será exaltado. Não é humilde não, repare lá, a Bíblia diz: aquele que se humilha será exaltado. Mas ao soberbo só resta o abatimento, queridos. Então, amados, por que ter orgulho diante de um Deus tão grande? Diante de alguém que nos conhece, daquele que nos conhece ainda no ventre da nossa mãe, pastor. Mas eu sou um acidente, pastor. Papai não me quis, mamãe não, me deram para o mundo. Oh, pastor, fui um acidente, eles não me queriam. Ah, quem sabe você foi surpresa para papai e mamãe. Mas escute, Deus sonhou com você. Se tem alguém que não ficou surpreso, foi o papai do céu. Ele te aguardava e tem algo para fazer diferente da sua vida. Seja você o bom pai, seja você a boa mãe, seja você um servo de Deus abençoado, uma mulher de Deus que edifica o seu lar. Se deixe usar, por favor. O orgulho é o inimigo da tua vitória número 1. Olha Deus respondendo. Orgulho não cabe, não há lugar para orgulho no coração de um cristão, queridos. Isto é inimigo da sua bênção, nunca se esqueça disso. E aquele homem foi, só que primeiro ele teve que ir diante do rei. O primeiro passo, talvez você nunca pensou nisso, mas ele teve que confessar para o rei que era leproso. Ele teve que contar. Eu fico imaginando, conjecturando, né? Porque não está escrito sobre esse detalhe. Mas ele teve que ir diante do rei, pedir autorização e falar o que ele ia fazer. Sabe, chega diante do rei, só que não é o rei da terra não, e confessa para ele qual é a sua lepra, qual é o teu problema, e diga que você está disposto a ir até onde for para resolver, e ele vai te ajudar, vai te direcionar, e você vai chegar na tua vitória, em o nome de Jesus Cristo. Mas esteja pronto para obedecer. A chave da tua vitória está na obediência, porque esta obediência vai quebrar toda maldição. Você é um abençoado. Vou brincar com o pastor Ayrton aqui agora. Você é um Baruque, né? Um afortunado. É porque o cavalo que era dele, ele me vendeu, viu, irmão? Nós somos vizinhos lá, né? Ele chama Baruque, olha que nome bonito, né? Só para quebrar o gelo. Mas você é um abençoado. Se Deus não quisesse que você fosse um abençoado, Ele não enviaria Jesus para quebrar toda a maldição. Entenda que Deus lhe ama. Sai deste negócio
dessa autocomiseração, desse espírito maligno, dizendo que você não pode, que ninguém te ama, que ninguém vai parar, o mundo não para, você vai ser atropelado, você vai ser morto, ninguém vai voltar para te buscar. É você que tem que olhar para o céu e dizer: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu vou marchar, eu vou conquistar, eu vou me mover, aleluia. Ore, 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 como se dependesse totalmente de Deus para tudo, e trabalhe, se mova, como se tudo dependesse de você. E com a bênção de Deus vai. Para de achar que alguém vai ficar com dozinha de você. Não fica não, meu filho. Pode até fingir que ficou. A vida continua, meu amado. Você precisa levantar a tua cabeça. E não é para provar para ninguém não, é para usufruir da bênção de Deus, viu? Você tem direito, porque o ciclo não para na colheita, as pessoas enganam. Você vai plantar, você vai cuidar, regar, você vai colher. Mas não acabou não, você precisa usufruir. Eu vi uma pessoa colher 3 sacos de abacate uma vez e deixar tudo apodrecer. Em vez de dar para as pessoas, repartir, ficou aquilo lá apodrecendo. Não usufruiu, não completou. E quantos de nós estamos plantando, regando, cuidando e colhendo, mas não estamos usufruindo, porque não temos tempo, não temos paciência, não temos prazer, não administramos a nossa vida. Deus está falando, a resposta está aqui. Em nome de Jesus, se mova para completar todo o ciclo. Vamos voltar aqui, senão sai muito texto. Naamã então conseguiu autorização e foi. Pensa só. Eu não estou enxergando a hora aqui, se eu pregar umas 4 horas, porque eu não estou enxergando, viu? Mas irmãos, né? Pensa só, Naamã chegou lá, e sai o moço do profeta. Você conhece a história? Eu fico maravilhado com a Bíblia. A cura de Naamã começou quando a menina falou com ele, a primeira resposta. A cura de Naamã continuou quando ele teve que ir diante do rei. E agora a cura dele vai ser concretizada na primeira área da vida dele. A primeira cura vai acontecer agorinha mesmo. Porque ele vê aquele moço vindo e fala: que piada que é essa? Cadê o profeta? Algumas coisas que eu fico pensando na minha mente perigosa. O que passou na cabeça daquele rapaz normal como eu? Mas não sabe quem sou eu? Fala para ele que quem está aqui é Naamã. Segunda coisa, eu achei que o profeta, que aquela moça falou, que é homem de Deus e tal e coisa e tal, ia vir cá, ia me ungir, orar, me dar um cafezinho, me recepcionar, porque eu vim de longe. Quantas vezes você vem para a igreja, o pastor não me ligou, o pastor não me visitou, porque a igreja não deu a paz do Senhor, porque não me recepcionaram direito, porque eu estava precisando de um alimento, ninguém percebeu. São os inimigos da tua bênção. Olha a resposta aí. Pelo amor de Deus, entenda que é um processo. E Naamã começou a ser curado primeiro no orgulho. É interessante porque ele ficou revoltado, podia falar muitas outras coisas, você pode acrescentar aí, não é? E ele ficou revoltado e ele decidiu: eu vou embora. Ele podia ter ido embora. Ele ia mostrar para todo mundo quem era Naamã. Eu sou o cara. Mas ele ia continuar leproso. Você pode até parar de vir na igreja, você pode parar de servir a Cristo, mas você vai continuar amaldiçoado, errante pela terra. Não se esqueça disso. Porque a bênção vem quando você está na presença de Deus. E não me venha falar em estar na presença de Deus sem congregar. Porque o apóstolo disse: quando você vê alguém que não congrega, você exorta ele e diga: não deixai-vos de congregar, como é de costume de algum. Esse negócio de desigrejado acontece, você que está na internet aí, né? Há muito tempo, né? Agora não é novidade de vocês. Vocês não descobriram a pílula de ouro, não. Esse negócio de pôr o nome de sistema na igreja, esse sistema religioso, não é coisa de agora, não. Já tinha uns grupinhos que faziam isso naquela época já. Sabe por quê? São pessoas orgulhosas que não querem se submeter à autoridade, a normas, à direção. Não querem fazer a coisa como Deus está direcionando, querem fazer do jeito que elas acham que é o melhor. São Naamã leproso, cheio de lepra, não deixaram para lá aquilo que de fato deveriam deixar. Vocês estão aqui para ouvir a resposta, não é?
Então eu tenho que entregar o que Deus me dá. Amém, queridos? Não é? Aí, amados irmãos, ele decide ir embora. Mas aí alguém chega para ele, fazia parte lá, né? E diz: olha, vem cá. Se ele te pedisse alguma coisa muito difícil, e você se visse livre dessa lepra aí, você faria? Faria. É só mergulhar no rio, mas o rio é sujo. Como é que eu, leproso, gente, eu estou conjecturando, viu? Tá? Como é que eu, leproso, cheio de ferida, vou entrar dentro de uma água suja? Não é normal isso. Às vezes Deus nos direciona até lugares que não são prováveis também, para provar a nossa fé. E aí a pessoa chega e diz: vai lá. A segunda pessoa improvável usada por Deus. Deus já usou o improvável para falar com você? Hein? Já ou não? Eu creio que Deus ainda fala. Não creio nessa bagunça que a gente está vendo por aí, não, me perdoem. Mas eu creio que Deus ainda fala. E quando Deus fala, a gente sabe. Fala na palavra, fala usando alguém, eu creio que Deus fala. Ele não é limitado à nossa mente, não, e às nossas crenças, não. Ele fala quando Ele quer, Ele fala. E Deus ouviu muita oração da minha mãe, eu contei aqui da outra vez, quando Ele queria falar comigo, né? Eu resisti na conversão, nunca vou esquecer desse rapaz, eu lá em Guarapari do Espírito Santo, né, em pecado, né? E minha mãe pregando para mim, falando para ir para a igreja, e eu já querendo converter, já tinha aceitado Jesus, mas só de boca, né? E eu vim comprar um milho, e o rapaz do milho faz assim com a mão e aponta o dedo na minha cara, eu improvável falando, e diz assim: ó, vai embora daqui, esse não é o teu lugar, o Deus da tua mãe está te chamando, ela tem orado por você, você sabe que aqui não é o teu lugar, pus até uma igreja na frente da casa que você está. Gente, o louvor daquela igreja entrava dentro da casa, eu bebendo lá, e o povo cantando, igual o louvor estava aqui bonito, e o louvor entrando lá dentro, eu falei: miserável desses crentes, né? Era Deus falando, Deus usando os improváveis para falar conosco. Quero deixar bem claro, eu creio que Deus fala, mas nós temos que ter discernimento. Amém, queridos? Né? Ali foi inquestionável, inquestionável. Amados irmãos, o segundo improvável fala, e Naamã vai. Outra coisa que mexe comigo, preste atenção. Eu não sei se eu tenho a mente muito fértil, sabe? Né? Mas deu o primeiro mergulho, levantou leproso. Já pensou, irmão? Coração, tudo. Hein? Segundo, tem alguém um pouquinho ansioso aí ou não? Hein? Não? Comprou um carro novo, aí demora 60 dias para sair. Fica não? Só eu que fico? Tem alguém normal aí? Né? Terceiro mergulho, quarto mergulho. Tudo. Nada. Vou fazer papel de bobo. Na frente dos meus soldados. Estou recebendo ordem de um escravo. E eu que dou ordem para esse povo. Recebi a primeira ordem de uma escrava, a segunda de um outro escravo, e a terceira de um susto meu. E agora? Sexto, nada. Sétimo, diz a Bíblia que a pele dele voltou a ser como uma pele de um bebê. Você pode aplaudir o Senhor, em nome de Jesus? Aleluia! Sabe, amados, quando eu observo esta passagem, e tudo que foi falado até agora, eu começo também a observar as pessoas. Quantas vezes nós vamos aconselhar pessoas, famílias, casamentos, são tantas mazelas. Estar na igreja não vai garantir a nós o sucesso, não. O que eu vou fazer com toda a informação que vem aqui na igreja, palavra, pregação, oração, a conversa com o irmão, o aconselhamento com o líder, o que eu vou fazer com a palavra que eu recebo, com o direcionamento que eu recebo,
é que vai determinar a minha bênção. Quando Deus responde, meu irmão, Ele sempre vai direcionar você. E pode ter certeza que quase sempre você vai ter que renunciar a alguma coisa. Você vai ter que obedecer a alguma situação. Porque senão a vitória não vem de maneira alguma. Eu fico pensando, certa vez estava Moisés ali, cuidando, do rebanho, e de repente, alguém chama o nome dele. E ele olha de um lado, olha para o outro, não vê ninguém. Ele olha para cá, olha para lá, ele não vê ninguém, ele não consegue enxergar. Daqui a pouco ele percebe que a voz saía de uma sarça que queimava. A sarça era ardente. Era o nosso Deus respondendo para ele os questionamentos mais internos do seu ser. Quantas coisas passavam na cabeça daquele homem naquele momento, você conhece a história. Mas ele ficou preocupado, ele ouviu e disse: mas quem é você? Quando alguém perguntar qual é o seu nome, fala para mim. E ele respondeu: eu sou o que sou, diga que eu sou. Oh, meu Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando Deus nos chama, Ele diz assim: olha, você tem que confiar em mim. Tenha fé suficiente para confiar em mim, porque eu farei infinitamente mais daquilo que você pediu ou sequer pensou. Aleluia! A resposta veio ali. Avançando as situações, a história lá na frente, lá vai saindo Moisés com o povo da escravidão do Egito, um povo que não sabia o que era ser livre, que nasceu escravo, um povo medroso, um povo acostumado a ser tratado na boca, não é? Um povo que não era acostumado a lutar. O desafio era grande e muita gente com ele, e ele chega num lugar e o mar está na frente dele. Não havia saído na lateral. Faraó, o seu exército atrás dele babando, vamos falar assim. Não tinha como sair dali. O povo começou a dizer: que é isso? Por que você nos trouxe para cá? Será que não teria sepultura lá do Egito? Nós vamos morrer. Você não sabe para onde está indo. Levou a gente num lugar sem saída. Ele começa a orar naquele momento. E de repente a resposta vem: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. A vitória ia depender da fé do povo agora. Sabe por quê? Poucas pessoas pensam no texto. A Bíblia diz que um vento oriental soprou a noite inteira e o povo marchou. Você tem noção do que é isso? O vento soprava e o povo marchava. E o mar fechado. Mergulhou uma vez, está entendendo o que eu quero dizer? Mergulhou duas, mergulhou, e nada do mar abrir. Daqui a pouco Deus direciona ele, pega lá o cajado e toca no mar, e o mar se abre. Quem estava reclamando começa a glorificar, quem estava murmurando começa a louvar, quem estava se encolhendo já, em triste, começou a pular e dançar. Pode ter certeza, é assim também, meu irmão. Aguenta firme. Quando você resolver ouvir a Deus e obedecer, saiba que Deus vai fazer. A lepra vai embora, o mar vai se abrir, tua vitória vai chegar, em nome de Jesus. Mas não desista diante do primeiro obstáculo. Não tenha medo do inimigo vindo, não. Olhe para cima, porque foi o único lugar que sobrou para ele olhar. E saiba que é de lá que vem a tua resposta. É de Deus que vem a tua direção. Aleluia! Aí outra coisa que Deus falou muito comigo hoje, eu estava ali meditando na palavra para vir para cá. Eu fiquei pensando naquela tumba fria, Lázaro lá dentro, amigo de Jesus. Daqui a pouco entra lá uma voz: Lázaro, sai para fora. No português, um pleonasmo, né? Sair para fora, claro. Mas no original, quando se repete dessa maneira para você entender, é como se você estivesse
escrevendo de forma veemente, é para sair mesmo. Então, ou seja, não era para ele enrolar lá não, igual Pedro enrolou quando o anjo cutucou ele que estava preso, não. Era para sair. E sai um homem, cheio de atadura. Sai um homem ainda em estado ainda de recomposição, porque já estava em putrefação. Você entende aquilo? Talvez alguém olhou, mesmo ele ressurgindo, quem sabe alguém olhou e falou, não, mas a bênção não foi completa não, voltou meio que faltando um pedaço, né? Sabe, irmão, às vezes Deus começou a fazer a bênção na sua vida, e às vezes alguém vai ser usado pelo diabo para falar, Deus não está fazendo nada aí não, Deus já está fazendo, e Ele vai completar, confia em Deus, em nome de Jesus. E às vezes aqueles que eram para nos motivar de mais próximo, são exatamente aqueles que vão nos machucar. Então olhe para Deus, não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Saiba que Deus nunca vai deixar você desamparado. O pastor disse algo muito importante aqui. Às vezes oramos para as pessoas, às vezes Deus tem um jeito de trabalhar, cura um, o outro bloqueia, o outro trabalha em outra área, mas Deus nunca perderá o seu poder. Ele sabe como trabalhar. Não pare de crer, não desista da tua caminhada, simplesmente faça o que Deus mandar você fazer. Eu vou encerrar contando um testemunho de um rapaz em situação de rua que ia lá na igreja vez ou outra. Nós temos assim um trabalho com, sempre internando pessoas, a gente tem um trabalho com presidiário também, né? Essa turminha aí. Esse rapaz sempre ia lá, mas ele sempre mentia para nós. E a gente sabe que está mentindo, a gente está acostumado, né? E daqui a pouco ele começou a ir pegar alimento e a gente sabia que ele estava trocando alimento, né? E não levava para casa. Aí nós começamos a falar para ele, ó, não, primeiro nós vamos te internar, nós vamos cuidar de você, né? E ele começou a ficar muito nervoso, violento. Aí está ali nosso irmão, o obreiro Michel, né, Michel? Levanta a mão aí. Tá ali, já está à frente de uma congregação, lá no bairro Parque Real, pastor, né? Está separado para passar pelo crivo lá já, pela Convenção Batista, né? Vamos espremer lá, 8 horas de exame, né? Que bênção, né? Mas aí o Michel, meio direto, trabalhava nessa área, ele que era o responsável, estava acostumado. Ele chegava na igreja e vinha conversar comigo. Eu falei, é com o Michel. Aí ele gritava no meio da igreja, Michel, não! Porque ele já sabia, né? E ele sumiu, nunca mais ouvi ele. Muito tempo mesmo. Tem não sei se uns 30 dias no máximo, ou menos ainda. Ele apareceu lá na igreja. Até custei reconhecer, ele estava mais gordinho, mais cheinho, né? Que vai comendo, vai alimentando, porque na verdade as drogas, por muitas vezes, levam a pessoa a não se alimentar mais, né? E ele veio lá e falou, pastor, eu vim cá hoje para contar para o senhor que eu estou limpo, né? Aconteceu isso com a minha vida, eu estou limpo. Eu fiquei olhando para ele, meio ainda sem acreditar, incrédulo, né? Começou a conversar e contar, e daqui a pouco ele falou, o senhor conhece a passagem dos 10 leprosos? Eu disse, conheço. Ele falou, pois é, eu sou aquele que voltou para agradecer. Quando ele falou isso, eu falei, é verdade. Aí eu me emocionei, vi ele, falou, estou indo embora para Itajubá, porque minha família aqui não me quer, eu vou para lá. O senhor pode me dar o número do seu telefone? Eu disse, posso. Dei o número do telefone. Irmãos, eu passei uma situação esses dias difícil mesmo. Eu estava lá no meu sítio, sozinho, orando, falando com Deus, tarde da noite. Chega uma mensagem desse irmão. Ele diz, pastor, pode ser que o senhor não acredite porque eu sou quem sou, mas Deus me incomodou para mandar essa mensagem. O senhor não fica triste comigo, não? Era a resposta que eu precisava de Deus. Diante de Deus, é Deus usando os improváveis. Mas a maior resposta que Deus me deu através da vida desse homem foi o dia que ele foi lá e disse, eu sou um dos 10.
Não desista de ajudar as pessoas. Amém, queridos? Às vezes, muitos não vão ser agradecidos, vão ser ingratos mesmo. E a ingratidão é uma semente diabólica, não é verdade? É um princípio diabólico. Mas alguns vão voltar para agradecer. Estes vão valer a pena. Vai valorizar o que você fez. Mas ainda que ninguém valorize, faça para Deus. Há um memorial diante de Deus. Deus não se esquece de nada que você fez pelo próximo. Não pare de ser uma bênção na vida das pessoas. Deus te abençoe. Obrigado pela sua paciência. Quero voltar a palavra para o pastor Ayrton. Deus abençoe a sua vida. E eu espero que Deus tenha falado com você. Amém?